Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Como seres humanos, somos imperfeitos e por vezes temos a tendência a nos deixarmos influenciar por emoções, por intuições, por certas narrativas em vez de factos. É isso que ocorre quando olhamos para o medo irracional relacionado com as vacinas. Em relação à vacina contra o vírus SARS-CoV-2, vírus que causa Covid-19, como bem sabem, na prática clínica, aos dias de hoje, às vezes até ficamos com a impressão que cada vez temos mais pacientes com medo da vacina. Pacientes que, no pico da pandemia, aceitaram ser vacinados, agora recusam por medo da vacina do Covid. Mas, enquanto médicos, devemos basear as nossas decisões e os nossos aconselhamentos em evidência científica, em factos científicos, para, no fundo, dessa forma, aconselhar melhor os nossos pacientes. É por isso muito, mas mesmo muito pertinente o estudo que vos trago hoje. Um estudo publicado na JAMA Network Open, publicado há poucos dias, no dia 4 de dezembro deste ano, com o título Vacinação com vacinas RNA mensageiro contra a Covid-19 e mortalidade por todas as causas em 4 anos entre adultos de 18 a 59 anos de idade na França. A pergunta central de investigação deste estudo foi simples e muito relevante. Será que a vacinação com vacinas mRNA contra a Covid-19 aumenta o risco de morte a longo prazo quando comparada com não estar vacinado? Os autores quiseram responder de forma rigorosa a esta dúvida, avaliando a mortalidade por todas as causas ao fim de 4 anos em adultos dos 18 aos 59 anos de idade. Este estudo é pertinente porque a segurança das vacinas foi amplamente estudada no curto prazo. No entanto, persistem certas narrativas, certos receios quanto a possíveis efeitos tardios, sobretudo em populações jovens que, à partida, apresentam um risco menor de doença grave por Covid-19. Até agora, não existiam estudos populacionais capazes de comparar mortalidade a tão longo prazo. Este trabalho procura preencher essa lacuna usando dados robustos de uma base nacional abrangente. Para a saúde pública, esta evidência que este estudo nos dá é realmente vital. E para a prática clínica, ajuda a responder de forma sólida a dúvidas que ainda surgem nas nossas consultas. Trata-se então de um estudo de coorte baseado no Sistema Nacional Francês de Dados de Saúde, que cobre praticamente toda a população do país. Incluíram-se dados de mais de 28 milhões de adultos entre os 18 e os 59 anos de idade que estavam vivos a 1 de novembro de 2021. Portanto, uma dimensão de dados, de uma base de dados incrível e notável mesmo. Os vacinados foram aqueles que receberam a primeira dose de uma vacina RNA mensageiro entre maio e outubro de 2021. Os não vacinados receberam uma data de referência atribuída de forma aleatória para garantir a comparabilidade. O seguimento começou 6 meses após essa data para evitar viés de imortalidade. Os autores aplicaram modelos de Cox ponderados segundo características sociodemográficas e clínicas, usando 41 comorbilidades. A análise foi complementada por comparações de causas de morte e também por um estudo independente para avaliar mortalidade nos 6 meses imediatos após a vacinação. Vamos então aos principais resultados. A coorte incluiu mais de 22 milhões de vacinados e quase 6 milhões de não vacinados. Durante um seguimento mediano de 45 meses, verificaram-se cerca de 98 mil mortes no grupo vacinado e 32 mil
no grupo não vacinado. Após ajuste para as diferenças entre grupos, os autores encontraram uma redução de 25% no risco de mortalidade por todas as causas nos vacinados, comparando com os não vacinados. Repito, uma redução de 25% no risco de mortalidade por todas as causas. A proteção contra a morte por Covid-19 foi particularmente marcada, aí com uma redução de 74%. Mesmo quando se excluíram as mortes por Covid-19, a diminuição global de mortalidade manteve-se praticamente inalterada. A análise por causas de morte mostrou valores consistentemente mais baixos no grupo vacinado, incluindo no que toca a doenças cardiovasculares, neoplasias e causas externas. No estudo específico de curto prazo, também se verificou menor mortalidade nos 6 meses após a vacinação. No conjunto, não foi identificado qualquer sinal de aumento de risco, nem no curto nem no longo prazo. Então, podemos dizer que este estudo é um estudo sólido, devido à dimensão da amostra, à natureza nacional da base de dados, dos registros e à qualidade metodológica. A ponderação por covariáveis e a análise de controlos negativos ajudam a reduzir o efeito de fatores de confusão. Ainda assim, é importante reconhecer algumas limitações, como em todos os estudos. Os autores admitem a possibilidade de algum grau de confundimento, nomeadamente porque os vacinados tendem a ter maior acesso a cuidados de saúde e melhores condições socioeconómicas. Mesmo com este potencial enviesamento, a magnitude do efeito após calibração continua a apontar para a ausência de risco acrescido de mortalidade com a vacinação. Outro ponto a notar é que esta análise não procurou separar o impacto das várias doses. O objetivo principal foi estimar o efeito global de estar vacinado, o que faz sentido numa perspectiva de saúde pública, mas deixa espaço para outras investigações mais específicas no futuro. Então, do ponto de vista de implicações para a nossa prática clínica e até, digamos, no contexto próprio da medicina geral familiar, estes dados, caros colegas, fornecem um argumento claro para tranquilizar os nossos pacientes que continuam receosos quanto a riscos tardios ou qualquer tipo de risco associado a estas vacinas contra a Covid-19. O estudo reforça que não existe qualquer sinal de aumento de mortalidade a longo prazo. Pelo contrário, manter um estado vacinal atualizado está associado a melhor prognóstico global, está associado a uma redução de mortalidade por todas as causas e de forma estatisticamente significativa. Em consulta, este tipo de evidência ajuda a abordar as hesitações dos nossos pacientes, a clarificar as suas dúvidas e a apoiar decisões informadas em factos científicos. Além disso, o estudo sugere que parte da redução de mortalidade pode estar ligada à proteção contra complicações prolongadas da infecção. Lembrando que a vacinação não só previne a doença grave e imediata, como pode mitigar efeitos a longo prazo. E isto são boas notícias, sobretudo no contexto atual, nesta época em que estamos a viver e, como sempre, se acharam interessante, partilhem com os vossos colegas e amigos. Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.